Existem muitas habilidades importantes no mercado de trabalho, dependendo de cada área que você estiver trabalhando. Porém, as famosas soft skills podem te ajudar a se tornar um profissional muito mais qualificado e eficaz, independente da área que você estiver trabalhando. Nesse vídeo, eu vou falar sobre 6 soft skills que eu julgo super importantes para o mercado de trabalho. Você vai ver também como elas se entrelaçam entre si. Bora lá? Antes de fazer essa listinha, eu quero te explicar o que são as soft skills. As soft skills são habilidades pessoais e interpessoais que melhoram o teu desempenho no teu trabalho. Elas são chamadas de soft porque elas são mais difíceis de ser mensuradas do que habilidades mais técnicas, que são chamadas de hard skills. Essas habilidades te ajudam a ter sucesso em várias áreas da tua vida, e muitas vezes elas são analisadas nos processos seletivos de trabalho. No relatório do The Future of the Jobs 2020, do Fórum Econômico Mundial, sinaliza que 50% das habilidades profissionais devem mudar nos próximos 5 anos. Ser capaz de se expressar de maneira clara e concisa, tanto de maneira oral quanto de maneira escrita, é uma habilidade extremamente importante no mercado de trabalho. Isso inclui saber ouvir ativamente e também se expressar nos seus diversos momentos. Vou dar algumas dicas aqui de como você pode aprimorar essa habilidade. Você pode aperfeiçoar essa habilidade trabalhando a tua escrita. E uma maneira de fazer isso é praticando a escrita. Tente escrever em diversas situações do teu dia a dia. Se preciso, crie seu novo diário de trabalho, tome mais atenção na hora de escrever seus e-mails, estruturar relatórios e até mesmo mensagens de texto. Tente ser claro, objetivo, evitando os erros de gramática e trabalhando o essencialismo dentro da escrita também. Uma dica, siga o Sei Diego lá no Instagram, ele fala exclusivamente sobre escrita essencialista, sobre como você pode se expressar através da escrita. Você pode também aperfeiçoar a sua habilidade de fala, praticando falar mais em público, se desafiando a fazer as apresentações dentro da empresa, seja lá em reuniões ou até mesmo apresentações. Tente manter o contato visual com as pessoas quando você está falando com elas, porque isso ajuda a se conectar e traz mais verdade nas suas palavras. Aprenda a escutar ativamente também. A comunicação não é só falar, é também saber receber as mensagens e trazer aquela troca. Quando as pessoas estiverem falando com você, olhe nos olhos dela, pare, escute e preste atenção no que ela está falando. Não fique pensando no que você vai responder enquanto ela está falando, simplesmente escute. Se você precisar, tome um tempo, pense e você responde depois. Aproveite que você está escutando e faça perguntas em cima das coisas que estão sendo faladas. Outra maneira de você aprimorar a comunicação é fazendo um curso de oratória. Esse é um curso que me ajudou muito, principalmente a tirar vícios de linguagem, aprender a respirar na hora de falar. E existem vários cursos gratuitos na internet, nas escolas, faculdades também, que você pode estar trabalhando isso. Você trabalhar em grandes ou pequenas empresas, não importa. Você vai ter que aprender a trabalhar em equipe. Aquela conversinha de só consigo trabalhar sozinho, trabalho melhor sozinho. Tudo bem, você pode fazer algumas atividades sozinho, mas vai ser difícil você crescer dentro da empresa ou até na sua carreira sem trabalhar em equipe com outras pessoas. Enquanto eu tinha um projeto do Nagol, eu consegui chegar até certo ponto trabalhando sozinho. Depois, só com a ajuda da equipe que eu consegui escalar o meu trabalho e trazer muito mais qualidade com quantidade também. Tem uma frase bem famosa que fala assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. E trabalhar em equipe envolve várias situações, tanto de você administrar as pessoas, quanto resolver conflitos, participar no meio desse grupo, resolver as paradas em grupo e não só tentar resolver sozinho e depois compartilhar com o grupo. Existem algumas maneiras de melhorar essa habilidade e eu vou citar algumas aqui. Se conecte com as pessoas do teu time. É extremamente importante que você crie um certo vínculo, uma certa conexão com essas pessoas. Não precisa ser melhores amigos, nem nada disso, mas você ter um vínculo de convivência super importante. Vá pelo menos uma vez por semana almoçar com essas pessoas. Se você trabalha de forma remota, tente criar algumas reuniões que eu brinco de fofocall, né? Que é fazer umas fofoquinhas, falar nada que não seja de trabalho, pelo menos algum período da semana, que seriam basicamente aquelas conversas de corredor que não acontecem no trabalho remoto. Aqueles churrasquinhos que acontecem entre o time, tudo isso acaba criando vínculo, né? E uma certa amizade que ajuda na hora de trabalhar também. Cria uma cultura de respeito e apoio. Se o teu time não tem essa cultura de apoiar, faça você primeiro. Faça você o primeiro passo. Vá você oferecer ajuda, você compartilhar as coisas com as pessoas, que aos poucos elas vão se sentindo confortável para fazer isso também. É extremamente importante você incentivar a colaboração entre o time. Com isso, vocês conseguem chegar no nivelamento entre o time, o que é extremamente importante. Aprenda a resolver conflitos, porque vai acontecer conflitos, mas tente tirar o melhor proveito dessas situações, faça perguntas,
ouça todas as pessoas, tente trazer o máximo de democracia possível dentro do grupo. Mantenha sempre uma postura aberta para resolver os problemas. Quando você está com essa postura aberta, você vai conseguir escutar essa pessoa, absorver as situações, trazer outros pontos e vocês chegarem no meio comum. Estabeleça uma rotina de reuniões eficazes. Ter uma rotina de reunião pode manter a equipe atualizada do que cada um está fazendo, mas é importante lembrar que essas reuniões têm que ser produtivas e eficazes, nem que elas sejam de 5 minutos. Então estabeleça pautas bem claras, limite de horário, para que vocês não fiquem saindo do assunto e vire uma reunião de 1 hora e meia e pouco produtiva. Ainda falando sobre estimular a colaboração, sempre que você tiver um problema para resolver, jogue pro grupo. Se você está resolvendo um problema do time, do produto, seja lá do que for, ao invés de tentar resolver sozinho, jogue pro grupo, converse com ele, faz um brainstorm juntos e aos poucos você vai compartilhando os resultados. Isso traz um senso de que todo mundo fez um pouquinho e é interessante ver isso também. Ter a capacidade de identificar os problemas e resolver de forma criativa é uma das habilidades mais importantes dessas soft skills. Isso inclui pensar de forma crítica, analítica e avaliar as opções disponíveis para a resolução desse problema. Você vai percebendo que essas habilidades vão se entrelaçando, então para você melhorar uma habilidade, você depende de uma outra habilidade para melhorar também. Aprenda a pensar de maneira crítica e analítica. Então quando você olhar o resultado de alguma coisa, tente olhar de maneira mais técnica possível para elaborar os melhores argumentos e questionamentos para você melhorar aquilo ali do jeito que está. E quando eu falo argumentos, baseie sempre em dados e fatos, sem achismos aqui. As hipóteses podem vir como um questionamento para vocês pesquisarem e encontrarem uma solução depois. Se você vê um resultado que não tem muito embasamento, provoque uma pesquisa, provoque uma análise para que tenha um embasamento melhor na hora de entregar o produto para o teu cliente. Desenvolva a criatividade. Criatividade é igual um músculo que você pode ir trabalhando ela. Então, quando você vê uma solução para resolver um problema, ao invés de ir na primeira solução que você receber, tente encontrar 3, 4, 5 soluções, porque aos poucos você vai se forçando a trabalhar de maneira diferente e vai sair daquela caixinha que todo mundo entra. Existem vários frameworks e várias metodologias de brainstorming que te ajudam muito. Dê uma pesquisada sobre o Crazy 8, por exemplo, que te limita o tempo para trazer o máximo de soluções possíveis. Sai várias soluções que até são engraçadas, mas no meio disso que começa a conectar ideias. Trabalhar a criatividade em grupo é a melhor coisa que tem. Você consegue trazer um enriquecimento na tua resolução muito maior. Aprenda a trabalhar sob pressão, porque em alguns momentos você vai estar pressionado para resolver um problema. Pratique bem a gestão de tempo. Tem um vídeo no card aqui falando sobre gestão de tempo. Então, quando você gerir o teu tempo, deixa um espaço para esses trabalhos de pressão, sobre emergência também, porque você vai precisar sempre. Desenvolva a resiliência também. Parece um papo furado, mas quando alguma coisa não dá certo, se você levar isso pro emocional, vai acabar com o teu psicológico. Então sempre olhe de maneira mais analítica essas coisas de trabalho para você ver, ok, errei, o que eu posso fazer para melhorar? Tem aquele bom e velho, né, que eu sempre falo, o que bom, que pena, que tal. Que bom são as coisas positivas que eu fiz nesse trabalho, que pena são as coisas que eu fiz e não deram certo, e o que tal são possíveis melhorias que eu posso fazer numa próxima etapa. Aquela habilidade de aprender a trabalhar em equipe vai te ajudar aqui também, porque quando você tiver uma solução de problema, se você tiver em equipe, será muito mais fácil de resolver. Tem uma frase bem famosa que o pessoal fala, quando você tem um problema, ao invés de você ficar procurando como resolver, procure quem pode te ajudar. Então quando a gente está com um trabalho em equipe, várias cabeças pensando junto, vai ser muito mais fácil. Essa é uma das soft skills mais faladas ultimamente por conta da tecnologia. Ser capaz de você se adaptar a diferentes ambientes acaba sendo essencial hoje em dia, porque as empresas acabam mudando muito rapidamente, o mercado muda muito rapidamente, o mundo está mudando rapidamente por conta da tecnologia. Eu que já trabalhei em várias startups, já passei por situações de uma semana para outra mudar praticamente o negócio da empresa. Então, para isso, você vai ter que aprender a ser um pouco mais flexível. Aquele trabalho quadradinho que você trabalha pensando daqui 5 anos está cada vez mais escasso. Então, você tem que estar trabalhando em um lugar sabendo que pode haver várias mudanças dentro de um ano. É importante ter essa mente aberta para se adaptar às diferentes situações, porque as empresas precisam dessas pessoas. Em vários momentos vão ser necessários mudar a rota, e é importante ter pessoas como nós que se adaptem rápido
e não sentem tanto essa mudança. É importante saber também que essas mudanças, essas adaptações custam energia da gente. Então esteja sempre preparado para caso houver uma mudança, você não sofrer tanto. Aprenda a lidar com o incerto. Por mais que o teu trabalho, o teu negócio seja um negócio seguro, ainda assim é incerto o que pode acontecer amanhã, visto quando nós passamos pelo vírus, né? Muitas empresas jamais esperavam precisar trabalhar remotamente, precisar adaptar o teu negócio, ia precisar digitalizar o teu negócio também. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Aprenda a lidar com o novo. Se force às vezes a mudar um pouco as coisas na tua vida, mudar um pouco a rota, mudar o caminho para o trabalho, tudo isso te ajuda a olhar de maneira diferente também. Aprender novas habilidades que são fora da sua zona de conforto vão te dar ferramentas para resolver problemas caso eles vierem. Aprender a resiliência também é importante, porque quando vem essas mudanças, às vezes traz um baque no nosso psicológico. Então é importante que a gente esteja um pouco blindado disso. Aprender a trabalhar em equipe também é importante nessa situação, porque numa situação de adaptabilidade, de uma mudança de negócio, a equipe estar junta, andando na mesma direção, é o que vai fazer vocês irem mais longe e não sentirem tanto, né? Tem aquela frase, alegria compartilhada é alegria em dobro, tristeza compartilhada é tristeza pela metade. Ser capaz de liderar e motivar as pessoas nas diferentes situações é uma habilidade importante em qualquer profissional. A habilidade de liderança pode ser treinada, por mais que você não tenha tanto perfil para ser líder. E você não precisa ser líder para exercer a liderança também. E é aí que está o ponto. Muitas vezes, quem está liderando um projeto nem é o líder de fato. E isso acontece por conta de algumas habilidades que essa pessoa possa ter. Aquela habilidade de ouvir que a gente falou anteriormente vai te ajudar a se tornar um líder melhor, porque um bom líder tem que saber escutar as pessoas. Não tem como você montar uma equipe se você não ouve o que essas pessoas precisam. Assim como não tem como você montar um produto bom se você não escuta as pessoas que utilizam esse produto. O desenvolvimento da comunicação vai entrar diretamente aqui na liderança também. A comunicação não violenta, aprender a dar feedbacks positivos, os negativos principalmente, aprender a falar em público é importante. Aquela habilidade de resolução de problemas, de adaptabilidade também são importantes quando você é um líder. Por mais que você não seja o líder direto do projeto, se você for capaz de se adaptar e resolver aquele problema, você vai se destacar como profissional. E se você tiver a tua própria empresa e conseguir fazer esse tipo de adaptação, também vai ser importante. Impossível ser um líder se você não tem um trabalho em equipe. Então a habilidade de trabalho em equipe vai ser importante também para você ser um bom líder. Pratique a liderança na tua vida, seja jogando futebol, seja no teu trabalho. Você não precisa ser líder para exercer a liderança. A última soft skill que eu coloquei aqui é a organização. A organização, eu brinco que ela nem é uma soft skill, ela é uma hidden skill, porque ela está escondida, as pessoas nem falam sobre ela durante o trabalho. Durante uma entrevista de emprego, elas não perguntam se você é organizado ou não. Só que não existe uma pessoa que consiga crescer de forma desorganizada. Vai chegar um momento em que ela vai travar. Ou ela ou a sua equipe vai precisar organizar as coisas para ela. A organização, ela acaba sendo um pré-requisito de um bom profissional. Não tem jeito. Uma pessoa organizada, ela consegue trazer prazos realistas, ela consegue gerir o seu tempo, ela consegue dizer não, porque ela vai ter argumentos para dizer não. E ela acaba tendo muito mais controle sobre o seu tempo, que é extremamente importante no meio do trabalho. Algumas sugestões que podem te ajudar a ser uma pessoa mais organizada. Crie uma rotina. É muito importante você ter uma rotina para que o teu cérebro economize tempo e você consiga evoluir as coisas aos poucos. Tendo uma rotina organizada, você consegue ter mais foco nos trabalhos principais. Tente criar horários para realizar tarefas específicas e siga a sua rotina o máximo possível. Vou deixar no card aqui um vídeo que eu falo sobre organização de rotina. Divida o teu dia em blocos. Esses blocos podem ser atividades de mesma categoria ou atividades de um mesmo projeto. Organize sua semana, crie seus objetivos e organize as tarefas principais para tua semana. Organize teu dia na noite anterior. Assim você diminui a tua ansiedade e você já pode começar o teu dia trabalhando porque você já sabe o que tem para fazer. Tenha um local de trabalho organizado. Quanto menos distrações, melhor. Deixe só o que é essencial para você trabalhar, isso vai deixar você muito mais focado. E aí, o que achou das dicas de soft skills? Coloque nos comentários para eu saber se você está curtindo esse tipo de conteúdo um pouco mais focado em carreira e trabalho, que eu trago muito mais para você, beleza? Um beijo, um queijo e até a próxima.